Janja teria causado um clima de constrangimento em um encontro do presidente Lula com Xi Jinping ao falar sobre o TikTok. É o que diz uma matéria aqui da Andréa Sadi, do Globo News, e que inclusive foi desmentida pelo presidente Lula, e eu vou trazer o vídeo do presidente desmentindo essa falácia aqui. Mas o que diz a matéria da Andréa Sadi? Diz o seguinte, que a Janja teria protagonizado um clima, um climão ali de desconforto no encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e a delegação brasileira ao pedir a palavra para falar sobre os efeitos nocivos da rede social chinesa TikTok. A matéria ainda diz que, segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, alguém do próprio governo, Janja teria pedido a palavra para falar sobre como a plataforma representa um desafio, em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil e que, na visão dela, o algoritmo favorece a direita. E aí, segundo relatos de quem estava na reunião, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular ou até banir a plataforma do Brasil se quisesse. E foi nesse momento que o clima aí de constrangimento tomou conta de todos. Pois bem, pessoal, o presidente participou de uma coletiva de imprensa e foi perguntado sobre essa história aí, da primeira-dama com Xi Jinping. E negou que Janja tenha cometido essa gafe aí durante esse encontro e ainda deu um puxão de orelha nos ministros, que estavam com ele nessa reunião. O presidente disse que foi ele que perguntou ao Xi Jinping se era possível enviar para o Brasil alguma pessoa da confiança do presidente chinês, para discutir as questões do digital, sobre o TikTok. E foi então que a primeira-dama, Janja, pediu a palavra para explicar o que vem acontecendo no Brasil, sobretudo contra mulheres e contra crianças. E concluiu dizendo que foi só isso que aconteceu, não houve climão nenhum. E disse que achou estranho que essa pergunta tenha chegado à imprensa, porque só estavam lá com ele os seus ministros, o Alcolumbre, o presidente do Senado, e o deputado Elmar Nascimento. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês, porque o presidente estava assim, bem pé da vida, viu? Só peço que você já deixe o seu like aqui nessa publicação e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping, dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar, em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu, então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe.
Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Sabe? E ainda falando sobre a Janja, pessoal, andam circulando em algumas redes sociais como o Kawaii e alguns grupos bolsonaristas em outras redes sociais como o TikTok, a narrativa de que a primeira-dama teria sido barrada por algumas autoridades russas com malas e malas de dinheiro do INSS. Galera, não é mole, viu? A narrativa desses vídeos, que não tem nenhuma base factual, na verdade, diz que a primeira-dama teria sido barrada por autoridades russas por transportar nessas malas de dinheiro aí, dinheiro vivo. Segundo alguns internautas, esses vídeos chegam a quase 1 milhão de views, pessoal, e estão sendo entregues em massa pelas plataformas, claro, para prejudicar o governo e manipular o cenário político do país. Até o G1 fez uma matéria para dizer que é mentira, que é fake news, esses vídeos que andam circulando livremente aí nessas redes sociais. Mas apesar do esforço em mostrar que é mentira, não é desse jeito que isso vai ser combatido, tá, pessoal? Precisa ser combatido lá mesmo na plataforma, principalmente em plataformas como o Quai, né, que pega uma grande porcentagem de pessoas mais idosas e que não sabem diferenciar o que é verdade e o que é mentira. É um vídeo, tá na rede social, então é verdade para eles, né? Então, ao meu ver, essas fake news precisam ser combatidas lá nas redes sociais, porque o que tudo indica, fazer com que essas plataformas respondam por esses vídeos manipulados e mentirosos vai ser uma tarefa bem difícil. E olha, pessoal, o vereador bolsonarista Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, foi condenado pela Justiça Federal ao pagamento de R$100 mil por danos morais coletivos, em razão de declarações discriminatórias feitas contra trabalhadores baianos em um discurso na Câmara Municipal. As declarações do bolsonarista foram feitas em 2023, após uma operação da Polícia Federal em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, que resgatou cerca de 180 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Durante uma sessão na Câmara, o vereador bolsonarista afirmou que as vinícolas da região não deveriam contratar baianos, sugerindo que contratassem trabalhadores argentinos. Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Então vamos abrir o olho, povo que me assiste, tá? Quando falam em análogo à escravidão. Porque eu conheço bem como é que funciona essa situação. E para concluir, senhor presidente, para concluir, a intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60. Mais os direitos. Concluir. Essa é a intenção. A Justiça considerou aí essas falas do bolsonarista gravemente ofensivas e incompatíveis com o cargo público exercido por ele. Gravemente ofensivas, gravemente criminosas. Essa é a verdade, né? E o que me assusta é ele continuar exercendo, né, o mandato de vereador. Para mim, deveria ter saído direto pra cadeia. Que é isso que bolsonarista merece. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com
com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar